Ah, mas deixa eu falar, eu amei esse pãozinho. Que delícia! Senhor, dá para participar da ceia de novo? Muito bom, muito bom. Amém, glória a Deus. Convido você a abrir a palavra de Deus lá em Romanos 4. Obrigada, amor. Ai, vou mesmo. E você deixa a palavra de Deus aberta em Romanos 4 e nós vamos trabalhando no decorrer, nós vamos lendo o versículo. Mas já foi orado, só quero orar mais um pouquinho. Mesmo sentadinhos aí, abaixa a sua cabeça e nós vamos estar orando. Senhor, já tivemos tantas apresentações e o mover da sua presença aqui. O Senhor já foi adorado através dos louvores, das orações, da ceia que foi ministrada. O Senhor já foi adorado através desse lanche maravilhoso que foi nos servido. Mas agora, Senhor, é o momento também de adorá-lo através da palavra falada. E nesta manhã, eu fui escolhida, Senhor, para trazer a sua palavra. O Senhor já colocou a palavra no meu coração. E a minha oração nesta manhã é que o Senhor abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, o nosso ouvido, o nosso coração, para que possamos receber a sua palavra de uma forma agradável. Espírito Santo, aquilo que eu não consegui passar para os meus irmãos, que o Senhor traduza até eles e que possamos, nesta manhã, aprendermos um pouco mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom falarmos da palavra do Senhor. A nossa igreja, durante este ano de 2023, nós estamos trabalhando com o tema esperança. Esperança é uma palavra linda. E o tema do mês de março é esperança em Jesus como marca de vida. E o tema para o nosso domingo de hoje, 5 de março, é esperança mesmo em momentos contraditórios. Meu Deus! Esperança mesmo em momentos contraditórios. Então, nesta manhã, como você já sabe, nós vamos falar de esperança. Não a esperança comum, a esperança que nós ouvimos aí fora, a esperança, espera que vai chegar a sua vez. Não, espera, vai dar certo, tenha esperança que vai dar certo. Não é essa a esperança. Eu quero falar nesta manhã da esperança que provém de Deus, a esperança que ela é especial, a esperança que ela é sobrenatural. É essa esperança que eu quero trazer nesta manhã. É essa esperança que está aqui registrado em Romanos 4, aonde Paulo, ele traz um panorama a respeito da vida de Abraão. E nós conhecemos Abraão. Abraão é o amigo de Deus. Abraão é o pai da fé. A humanidade teve um olhar diferente a respeito da fé a partir de Abraão. E quando nós lemos a respeito de Abraão, nós conhecemos a história dele, que Abraão, ele foi chamado lá atrás. Ele foi chamado para servir um único Deus. E Deus falou para ele: Abraão, sai da sua parentela. Sai que eu vou te mostrar uma terra. Abraão saiu sem destino, sem saber exatamente para onde ia. Abraão saiu sem garantia. Ele simplesmente obedeceu o que Deus falou. Sai da sua parentela. E eu lembro, irmãos, que o meu esposo conta que quando Deus começou a trabalhar com ele, que era o momento dele sair e de me encontrar, Deus falou para ele: sai da sua parentela,
sai. E ele saiu de Curitiba e foi para Cascavel e lá nós nos encontramos. Então aqui, Deus falou para Abraão, sai da sua parentela. E cada passo que Abraão dava, Abraão foi testado, Abraão foi aprovado e Abraão também foi reprovado, porque ele era humano, igualzinho a nós, que falhamos. Mas Abraão, ele não questionou o Senhor. Abraão, ele obedeceu o Senhor. E ele foi com uma única promessa, que ele seria pai de uma grande nação e que Deus estaria com ele. Então ele foi. E quando nós lemos aqui, olha lá, o versículo 18. Eu peguei uma outra tradução, diz o seguinte: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. É contraditório este versículo. Eu olhei aqui e falei, meu Deus, aqui tem dois tipos de esperança aqui. Eu falei, Deus, como traduzir isso daqui para que fique de uma forma mais assim acessível o nosso conhecimento a respeito deste versículo? Então, irmãos, eu coloquei assim: Abraão escolheu crer contra toda expectativa humana. Creu e permaneceu em esperança somente na palavra e no poder de Deus. Ele creu quando não havia motivos visíveis para crer. Abraão creu contra toda esperança humana, contra toda expectativa humana. Abraão creu, porque Deus falou que ele iria ter um filho. E ele fala, como Deus? Como que eu vou ter um filho? Eu já tenho quase 100 anos. Senhor, eu não tenho mais vitalidade física, não tenho mais vitalidade sexual. Senhor, Sara já está adormecido o ventre dela, não tem mais vigor. Como? Como que eu vou falar para os meus amigos que eu vou ter um filho com essa idade? Porque Abraão ele reconheceu a velhice dele. Ele reconheceu que ele estava amortecido. E no original da palavra amortecido, não sabe o que significa? Quase com o pé na cova. Pensa. Então, quando nós lemos que Abraão creu contra toda a esperança, foi contra essa esperança humana, esse olhar de que já sou velho, não vai sair nada mais daqui, Senhor, não vai sair nada mais lá de Sara, eu estou velho. Irmãos, agora vamos pensar, quantas vezes nós também olhamos para a nossa situação e falamos, Senhor, não tem mais jeito, Senhor, acabou tudo, Senhor, eu perdi o emprego. Senhor, o meu salário não vai dar para honrar os meus compromissos. Senhor, eu tenho que pagar um boleto amanhã e eu não tenho condições. Senhor, a minha despensa está vazia. Nós também questionamos o Senhor, porque Abraão também questionou o Senhor. Ele era humano. E quando nós lemos contra toda a esperança, foi contra esse olhar humano, que no olhar humano nós não damos um passo. Mas ele decidiu que ele iria crer contra aquele corpo que já estava velho, contra aquele corpo que já não tinha mais vigor nenhum. Então ele decidiu
crer. Irmãos, me chama muito a atenção aqui no versículo 19. Tem uma palavrinha aqui nesse versículo 19 que me encanta. Que Abraão, ele escolheu crer e esperar no Senhor. Abraão, ele decidiu olhar pelo olhar de Deus. Porque para ele era impossível ter um filho. Era impossível, mas ele decidiu olhar da mesma forma que o Senhor olha, porque Deus é o Deus do impossível. Então ele olhou desta forma e ele acreditou nesse olhar. Aí o versículo diz que Abraão, ele se fortaleceu na fé. Se fortaleceu na fé para continuar olhando contra a esperança. Ele se fortaleceu na fé para não deixar ser consumido. Ele se fortaleceu na fé, irmãos. Olha o que ele está nos ensinando. Que quando nós lutamos contra a esperança, nós também precisamos fortalecer na fé. E o que é fé? Eu anotei aqui que fé é aquilo que fundamenta. Fé é base. Fé é conhecer as verdades da palavra de Deus. Isto que é fé. Meu esboço não está querendo parar. Fé é o sustento de tudo que não vemos, que não sabemos. Fé é descansar na soberania de Deus. Então Abraão, ele decidiu descansar na soberania de Deus. Mesmo não entendendo nada, ele decidiu descansar. E é assim que nós também precisamos. Porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor, ela é para nós ensinamento. A palavra do Senhor, aqui está registrado o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Aqui está registrado o que dá certo e o que não dá certo. E Abraão está nos ensinando que dá certo lutar contra a esperança. Que dá certo permanecer na fé, acreditando, crendo, que dá certo. E assim foi Abraão. Abraão não ficou temeroso diante do riso medroso de Sara, porque Sara, quando ficou sabendo que iria ter um filho, ela sorriu. E eu acredito que qualquer uma de nós iríamos sorrir. Não foi um sorriso de deboche, foi um sorriso temeroso, um sorriso de medo. Assim como eu também acredito que Abraão também, Senhor, peraí, Senhor, como? Quem já não sorriu de nervoso? Nós sorrimos de nervoso e Sara também sorriu, mas Abraão não ficou tímido diante do sorriso temeroso, do sorriso medroso de Sara. Ele continuou crendo contra a esperança. Ele continuou se fortalecendo na fé. E o versículo 20 tem um desafio. Irmãos, esse versículo 20, ele mexeu comigo. Esse versículo 20, ele me chamou a atenção, porque aqui Abraão está trazendo um ensinamento grandioso. Quer dizer, o apóstolo Paulo, ele está relatando como que foi a vida de Abraão, como que Abraão se fortaleceu na fé, como que Abraão resistiu contra a esperança. E aqui ele deixou registrado que Abraão, além de crer, além de esperar, diante daquela impossibilidade, Abraão deu glória a Deus. Ele deu glória a Deus diante daquela espera, diante daquela demora, ele deu glória a Deus. Irmãos, eu estava ouvindo um testemunho de uma
de uma senhora, ela tem 88 anos. Ela é parceira ali do pastor Josué Gonçalves. Eu coloquei o nome dela aqui, é Marlene Guerato. Não sei se alguém já ouviu falar sobre ela. Ela casou muito cedo, teve 8 filhos e o esposo também faleceu muito cedo. Quando eu li essa parte aqui, que Abraão, ele venceu, ele estava passando por aquela espera, dando glória, eu lembrei dela. Porque num testemunho ela contou que quando chegou a notícia de que o esposo dela tinha falecido, ela só falou para os filhos: esperem aqui, que a mamãe vai ali no quintal conversar com Deus e eu já volto para conversar com vocês. E ela falou que ela se ajoelhou no quintal e ela agradeceu a Deus pelos anos vividos com aquele homem, porque ele tinha sido um bom esposo, tinha sido um bom pai. Fala sério, irmãos. Como dar glória a Deus diante da morte de um esposo tendo 8 filhos para criar. Era ele que dava o sustento. Diz que cada filho que chegava, diz que ela falava: mas amor, como que nós vamos criar? Diz que o esposo falava: Deus vai dar o pão de cada dia. E hoje ela tem aí os filhos que são pastores, que estão ensinando a palavra de Deus, porque Deus deu o pão de cada dia, porque ela decidiu mesmo naquela dor dar glória a Deus, assim como Abraão fez. Senhor, está demorando a promessa, eu te dou glória a Deus. Ele não murmurou, ele não lamentou, ele não ficou reclamando, mas ele decidiu dar glória a Deus, cantando, louvando. Está demorando? Glória a Deus. E o versículo 21 traz outro ensinamento para nós. Aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Como assim, irmãos? Como assim? Como sei que ele é poderoso para cumprir? Como que eu sei que Deus é poderoso para cumprir? Eu sei a partir da minha vida com Deus. Eu sei a partir das minhas experiências com Deus. Eu sei a partir daquilo que Deus já fez na minha vida. Deus falou para Abraão: sai, eu vou sustentar você, eu vou estar com você. Então ele sabia que Deus era poderoso para cumprir. Quantos testemunhos, quantas bênçãos que nós temos, que nós já recebemos do Senhor, e no momento da dificuldade nós começamos a reclamar. Nós precisamos trazer a memória daquilo que Deus já fez na nossa vida, daquilo que Deus já supriu na nossa vida. Uma coisa básica. É Deus. Irmãos, eu amo bolo de cenoura, mas eu não sei fazer bolo de cenoura direito. Quando eu recebi ali o potinho, o que tem dentro? Bolo de cenoura. Oh, cuidado de Deus, o cuidado de Deus. Deus se manifesta na simplicidade. Às vezes nós queremos testemunho. Ai, eu não recebi nada de Deus para contar. Deus quer simplicidade. Deus quer aquele testemunho simples. E quando nós lemos aqui, aquele que prometeu é poderoso para cumprir, porque se Deus fala, Ele cumpre. Ele cumpre. Deus não tem compromisso comigo e nem com vocês, irmãos, não tem. Mas Ele tem compromisso com a palavra. E Ele é fiel a esta palavra. Então, se Ele falou que Ele vai cuidar de mim e de você, porque Ele vai. Ele vai cuidar.
E às vezes nós falamos, e até nós cantamos aqui a música, eu falei, Deus, obrigado, há uma resposta, que olha a confirmação da palavra. E às vezes nós falamos, Deus, o senhor está demorando demais, Deus está em silêncio, Deus esqueceu de mim. E nós muitas vezes acreditamos, quase acreditamos nessa mentira de Satanás, que Deus esqueceu de mim. Deus não me esquece. Deus muitas vezes fica em silêncio, mas não é porque Ele está só lá sentado nos observando, não. Deus fica em silêncio porque Ele está trabalhando. Ele está trabalhando em nosso favor. Deus ficou em silêncio por 400 anos, nenhuma profecia, nada. Mas Deus não estava parado. Deus estava preparando o cenário para a vinda de Jesus. E o silêncio de Deus foi interrompido no momento em que os anjos e milhares de anjos começaram a cantar Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, porque o Messias, o escolhido, o Filho de Deus, o único, o primogênito, estava no mundo. Glória a Deus. Se Deus está em silêncio na sua vida, é porque Ele está trabalhando. Ele está preparando um grande cenário para aquilo que você deseja. Se Deus ainda não te respondeu, se ainda não deu certo, se ainda não aconteceu o realizar da promessa que você tem, é porque o final ainda não chegou. Não chegou. O final ainda não chegou. Irmãos, vale a pena. Vale a pena continuar acreditando nas promessas. Vale a pena continuar lendo. Vale a pena continuar orando. Vale a pena continuar jejuando. Vale a pena, porque Deus tem promessas para nós. E cumpriu na vida de Abraão. Isaac veio dele com Sara, né, pastor? Um pacto também, porque seria deles. Até tentaram colocar uma outra aí no meio, mas não, Deus falou, não, é vocês dois mesmo, velhinhos, porque eu quero abençoar vocês na velhice, porque para mim nada é impossível, nada é impossível. Não atente para aquilo que os nossos olhos estão enxergando. Não atente para aquilo que o corpo está sentindo. Talvez o meu e o seu corpo esteja cansado demais. Talvez alguém esteja falando, eu já estou velho demais. Talvez alguém esteja falando, eu estou aflito demais. Ou estou sozinho demais. Talvez muitos de nós nessa manhã estamos demais de cansado, desesperado, de triste, de angustiado. Mas se alguém se encontra nesta manhã assim, eu quero te dizer, você está no lugar certo. Você veio no lugar certo, meu irmão, você veio no lugar certo. Pode estar tudo desse jeito, tudo despencando, mas Abraão nos ensinou a dar glória
a Deus. Dar glória a Deus. E nesta manhã, eu quero chamar a equipe de louvor. Nesta manhã, Deus nos convida. Deus não me convida, mas Deus nesta manhã, Ele nos convida a crer contra a esperança. Nesta manhã, o Senhor nos convida a crer contra a esperança na nossa vida financeira. Tinha uma viúva que o esposo faleceu, ela tinha 2 filhos e tinha dívidas. E o azeite dessa mulher foi multiplicado. Ela foi até o profeta deu as instruções e ela fez. Ela lutou contra a esperança e ela viveu o milagre. Talvez nesta manhã o Senhor está te convidando a crer contra a esperança no casamento. Irmãos, vamos falar a verdade, casamento não é fácil. Acha que é fácil manter um casamento de 27 anos? Somos pessoas diferentes, temos gostos diferentes. Não é fácil e nós precisamos muitas vezes lutar contra a esperança dentro do nosso casamento, lutar contra a expectativa que o mundo coloca. Porque o que o mundo fala, não dá certo, separa. Tem um monte de homem e de mulher por aí. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. E nós precisamos aprender a lutar contra a esperança. Buscar em Deus sabedoria, buscar ajuda. Nesta manhã o Senhor nos convida a lutar contra a esperança na salvação dos nossos queridos. A minha família, nós somos em 5 irmãos. Todos conhecem a palavra de Deus, mas ainda nem todos estão enraizados. E eu tenho orado, Senhor, salve a casa dos meus pais. Salve a casa dos meus pais. Salve os meus irmãos, os meus sobrinhos, os meus cunhados. Salve a casa dos meus pais. Nós sabemos o que a palavra de Deus fala a respeito da eternidade. Não é justo, Senhor, ficar os nossos queridos, quem nós amamos aqui. Então, nesta manhã, o Senhor também está nos convidando a lutar contra a esperança. E nós vamos crer na salvação dos nossos familiares. O verdadeiro cristão, que sou eu e você, o verdadeiro cristão se prepara para receber aquele abraço, aquele grande abraço, lá na porta do céu. Aquele abraço que vai dizer para nós, seja bem-vindo, eu sabia que você ia vencer, seja bem-vindo, meu filho, vem aqui, minha filha, eu quero te abraçar, que bom que você lutou contra a esperança, e você está aqui, seja bem-vindo. Eu e você precisamos nos prepararmos para este grande dia. E Abraão, ele creu contra toda expectativa humana da época dele, porque ele sabia que Deus ressuscitava os mortos.
Ele sabia. Deus pediu o filho dele e ele obedeceu, porque ele sabia que mesmo que Isaac morresse, Deus iria ressuscitar. Ele tinha essa esperança dentro dele, porque ele também tinha esperança que o Deus que ele servia era o Deus que criava, que chamava a existência daquilo que não existe. Deus que diz, haja luz e há luz. Abraão creu contra toda a esperança, deixando exemplo para nós, que é assim que nós precisamos também crer. Muitos vão falar, deixa de servir esse Deus. E a hora que eu estava preparando aqui essa palavra, Deus me trouxe uma lembrança. Quando eu fazia o 2º grau na época, lá em Cascavel, Deus me trouxe tão claro a lembrança. Eu nunca escondi a minha fé para ninguém. Nunca escondi a minha fé. E um colega meu, na porta do colégio, eu tenho muito claro isto. Ele falou para mim, Lucrécia, você aí com esse papo de crente, achando que Jesus vai voltar? Os meus avós, os meus bisavós, já falavam que Jesus ia voltar e até agora Jesus não voltou. Irmão, já faz um tempinho. Jesus não voltou ainda. Mas eu estou que nem Abraão, crendo contra a esperança, porque a fé que Abraão tinha é a mesma fé que eu e você temos. Se nós estamos aqui é porque nós acreditamos que Jesus veio, que Jesus cumpriu a missão dele aqui, que ele morreu e ele ficou 3 dias morto e ele ressuscitou e ele falou, vou preparar-vos lugar. Então eu acredito. O meu colega lá que me perdoe, mas eu continuo acreditando no que está escrito aqui, que tem um novo céu e uma nova terra para mim, e eu vou desfrutar desse novo céu e desta nova terra. Irmãos, e eu também quero você lá. Então não desista da sua luta, não desista daquilo que está te fazendo sofrer, daquilo que está te causando choro, daquilo que está te causando dor. Não desista. Se nada ficar registrado na sua mente nesta manhã, fica com isto. Não desista, porque Deus está com você na sua dor. Amém, irmãos? Nós vamos ouvir um cântico. Depois o meu esposo, vocês vão ter a oportunidade de ouvi-lo. Ele vai estar orando por nós. A primeira vez que eu vi o meu esposo orando, de joelhos, em um banco, orando. E ali ele ficou por muito tempo. Irmão, já faz um tempinho. E o meu esposo ainda continua orando. E ele vai orar depois por nós. Amém? Obrigada. Deus abençoe, pastor Jefferson. Obrigada, meus irmãos. Continue lutando contra a esperança. Amém?
gostaria de fazer duas orações. A primeira delas é subordinada à palavra que foi ministrada nesta manhã. E minha esposa estava aqui discorrendo sobre a palavra, e eu olhei para essa mesa aqui. Deus, nós temos uma infinidade de promessas de Deus neste lugar, mas duas delas foram citadas e eu quero que você relembre. A palavra de Deus fala aqui: sempre nós teremos o sustento de Deus. Sempre. E eu olhava para esse pãozinho aqui e falei: Deus, aqui está a farinha que foi multiplicada, e aqui está o óleo que foi multiplicado, porque as promessas de Deus vêm sobre as nossas vidas. E aqui também tem uma outra promessa. Este é o sustento físico que nós temos. E aqui tem uma outra promessa, que é a promessa da aliança. E esta é a promessa da eternidade. E eu não deixava de olhar para esses dois círculos que simbolizam a aliança. E eu quero falar para você que há a promessa de Deus para a sua eternidade neste lugar. Nós vamos orar e nós vamos declarar a bênção de Deus sobre cada família aqui representada em nome de Jesus. Pai, nós ouvimos a Tua palavra nesta manhã. Nós ouvimos sobre Abraão, sobre as promessas de Deus, sobre a vida de Abraão. Nós ouvimos, ó Deus, em que Abraão creu contra a própria esperança. Deus, Abraão creu no sobrenatural que ele não podia acreditar, mas ele creu. E esta palavra se cumpriu e ainda se cumpre nos nossos dias. Por isso, ó Deus, sobre cada família aqui representada, cada família, Senhor, que está aqui ouvindo a Sua palavra, que nós possamos levar para os nossos lares esta promessa eterna. Nós queremos ver a nossa casa sendo transformada. Nós queremos ver a nossa casa sendo, ó Deus, preparada para um grande dia a estarmos aí nos céus contigo. Pai, que haja manifestação sobrenatural de Deus neste lugar. Que cada manhã, que cada noite, que cada tarde que esta igreja venha se reunir nesse lugar, que a manifestação sobrenatural de Deus possa estar presente. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Graças a Deus. Agora eu gostaria de orar em especial pelas mulheres. Você até poderia falar assim: pô, mas dia 8 o mundo comemora. E nós aproveitamos e nós abençoamos. Cada um de nós aqui tem do seu lado uma mulher. Você tem mãe, você tem esposa, né, pastor? Você tem uma amiga. E agora você, homem, que não são muitos, né? Eu fiz uma estatística aqui, 80% mulher. Então os homens vão poder abençoar a sua família, a sua esposa, a pessoa que está aí do seu lado, sabendo que Deus tem nos agraciado através das mulheres, de todas as formas. Então você está aí, abraça a sua esposa, abraça a sua mãe, chega do ladinho dela, ou você que talvez esteja, mulher, esteja sozinha, você tem alguém aqui do seu lado para te abençoar e para te honrar, porque as mulheres devem ser honradas, inclusive nas nossas orações. Deus, olha para este lugar, Senhor. Olha para o coração desta mãe. Olha
para o coração desta mulher, olha para o coração desta jovem que está sendo preparada para ser um grande instrumento de Deus nas tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos sobre esse dia 8 de março, mas já antecipando esta data, nós abençoamos cada uma destas flores que estão neste jardim, sendo regadas, sendo podadas, sendo preparadas, Senhor, adornando a sua família, a sua casa e a sua igreja. Que hoje, Pai, em nome de Jesus, cada mulher que sair aqui desta igreja, sair desses portões, possa saber que ela é especial. Por isso, Pai, nós oramos, nós abençoamos e nós agradecemos sobre a vida de cada uma delas, em nome de Jesus. Graças a Deus. Agora eu gostaria que você colocasse a sua mão assim, em uma posição agradável, e que você possa receber a bênção sacerdotal para esse domingo, e que você possa ter uma semana de vitória em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe, bom domingo, em nome de Jesus, e abraço.